Queridos, o tema da mensagem dessa noite, na verdade veio, perdão, sim, vocês precisam deixar eu tomar água. Eu tenho aqui 2 secretários, minha esposa e Gabriel, que estão gritando o aviso, mas é o aviso que eu estou falando. É que o tema da mensagem dessa noite surgiu numa dessas madrugadas, eu pensando nesse congresso do Alok. E surgiu de um devaneio meu, que eu estava na cama e dando o aviso para a igreja. É assim, tal, e lá vai. Eu sozinho na cama. Então me veio este tema, a mensagem o Senhor já tinha colocado em meu coração. E junto a esse tema, um texto bíblico que também vamos ler. Então, irmãos, parece confuso, mas é assim mesmo. E o tema dessa noite é que você pode caminhar assim, como eu vou dizer, ou inverter, como disse pela manhã. A honra precede a bênção. E pela manhã eu disse que a bênção jamais precederá a honra. E essa é uma verdade não minha, não filosófica, mas da palavra. Toda a bênção na palavra está atrelada à obediência. E obedecer é honrar. E sem honrar o Senhor, nada feito. Mas por que muitos que não conhecem o Senhor são abençoados? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Aqui outros recebem de outras fontes ou de fonte própria, ela acarreta dores, sim. Então, veja bem, de onde eu tirei essa ideia? De toda a Bíblia, mas para mim um dos textos mais, assim, claros, e aí eu queria que, eu mandei vocês abrirem Êxodo, mas para dar o aviso do Elok, eu queria que vocês abrissem lá em Deuteronômio 28. Minha Bíblia está tão antiga que as páginas estão tudo com aquelas orelhinhas corudadas. Para eu achar um texto aqui, ficou rodando para lá e para cá. Deuteronômio 28. E ainda não dei o aviso, está tudo dentro. Esse é o aviso. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Não vou continuar, não. Vocês depois vão vendo o tanto de bênção. E depois não esqueçam de ver que há maldição para os que são desobedientes. E não sou eu que amaldiçoo. É a desobediência do homem, não é nem Deus. É a desobediência. Então assim, agora observe. E será que se ouvires a voz, e não somente ouvires do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te abençoará. Então a bênção, ela não pode preceder a honra. Não pode. A honra, a obediência vem primeiro. E aí o Senhor abençoa, o Senhor guarda. Por que o pastor está falando isso para falar do Elok? Irmãos, eu não entendo como alguns ainda atrelam a sigla. A sigla foi criada por nós, mas o trabalho é de Deus. O trabalho é de Deus. Você quer ver que é de Deus? Abra em Atos capítulo 1, versículo 42. Atos 1, 42. Deixa eu ver quem acha aqui ligeiro, para eu não precisar mudar aqui a Bíblia. Traz aí, Luiz, para mim, por favor, você que abriu aí. Tem não? Vixe, eu dei o endereço errado, foi? Não. É Atos 1. Vamos lá.
Eu tenho o texto aqui. É 2? Não. Isso. 5:42, perdão. 5:42. Atos 5:42. Obrigado, meu filho. Atos 5:42. Acharam? Como é que está escrito aí? E todos os dias, e era onde? No templo e de casa em casa. Faziam o quê? Ensinavam. Ensinavam o quê? E anunciavam a Jesus Cristo. O Eloque é isso. A sigla foi criada por nós, mas o trabalho é de Deus. O projeto é todo de Deus. Foi Deus quem mandou ir de 2 em 2, de casa em casa. E na casa que fosse recebido seria de uma forma, na casa que não fosse recebido seria de uma forma, mas era para ir de casa em casa. Foi o Senhor Jesus que mandou. Então esse projeto tem que ser abraçado por quem é cristão de verdade, por quem é discípulo. Porque isso é o cumprimento do ID de Mateus 28. Mateus 18, Mateus 28. Nós somos a igreja do Senhor e temos que ir. Temos que obedecer. Então o congresso é para alguns, ou muitos. Mas o trabalho dos Eloques, que não tem prazo, data ainda para começar, é para toda a igreja. Não é só para os líderes e os donos da casa que vão estar lá participando, é para toda a igreja. Quem não é líder está lá tocando um violão, quem não é líder está lá orando também, quem não é líder está lá lendo uma palavra, dando um testemunho, quem não é líder está lá junto orando, estão anunciando o reino de Deus. De casa em casa, convidando os vizinhos, convidando os ímpios, convidando os descrentes, a palavra alcançando os que estão na casa, que são da família, mas que não são evangélicos ainda. Isso é cumprir o ID de Jesus. E aí nós estamos anunciando já há um bom tempo. Congresso para os líderes que já foram líderes de Eloque. É verdade que alguns não desejam mais ser ou não podem, estão impedidos de ser por circunstâncias de faculdade ou coisa parecida. E para aqueles que desejam, mas para que desejam ser líderes de Eloque. Mas, eu disse hoje pela manhã, você sabe se vai acordar amanhã de manhã? Eu disse uma outra coisa de manhã, mas é a mesma coisa porque eu estou usando a noite como contexto. Você sabe se vai acordar amanhã? Você sabe o que Deus tem na sua vida amanhã? Para o que Deus pode te chamar? Não sabe. Não é bom se preparar? E se Deus te chamar para ser líder? Você pode dizer, não quero ser, não vou ser, Ele leva. Se você insistir na desobediência, você vai arrastado, mas vai. Porque os intentos do Senhor, nenhum deles podem ser impedidos. Nenhum. E Deus escolhe muitas vezes as coisas loucas desse mundo. Então, assim, o congresso é para todo que entender que precisa colocar a mão no arado nesse ministério dos trabalhos nos lares, ou quer também estar assim preparado, porque se amanhã ou depois o Senhor chamar, já participou, já sabe como é que é, já sabe o que acontece. Vai sair de lá sabendo o que é um Eloque, qual o propósito, qual o objetivo, o que Deus espera de um líder, quais as características de um líder para este ministério específico. Vai sair de lá com uma apostilazinha, vai sair tudo direitinho. Então, assim, irmão, ainda que você não queira participar do projeto nas casas, você precisa. Porque a obediência precede a bênção. E todos nós queremos ser abençoados. Então é preciso obedecer ao Senhor. Vamos lá para Êxodo?
Êxodo 17. A jornada pelo deserto de Sim, a falta de água. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Todos encontraram? Eu já falei de manhã que estava morrendo de saudade, né? Mas alguns que não estavam não ouviram. Eu estava morrendo de saudade. Mas não pode dizer mais morrendo. Perdão, João. Um gafe. Estou muito vivo e estava com saudade. Estava pensando que eu não estava de lá acompanhando, né, Jó? Estava de lá acompanhando e aprendendo com todos os irmãos que foram usados aqui nesse mês de férias do pastor. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o seu povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós e os nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés clamou ao Senhor dizendo isso. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Pai, a tua palavra seja dada ao lugar devido neste momento. A honra seja dada ao Senhor. A adoração ao Senhor. Fala conosco, Deus. Continua falando, na verdade. Continua, Deus, bradando aos nossos corações, a partir das nossas almas. Ensina-nos, Espírito Santo, mais da porção da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus o Cristo, eu oro. Amém. Vamos entender o contexto, vamos nos situar. O povo de Israel, eles já haviam passado ali pelas 10 pragas lá dentro do Egito. E Deus foi os livrando de todas elas. E eu quero fazer menção aqui, especialmente a última, onde os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais no Egito, morreram. E nenhum cão sequer ladrou no meio de Israel, naquela noite. E por que isso aconteceu? Porque Israel obedeceu a ordem expressa do Senhor. Lembram da preparação para a celebração da Páscoa? Matar o cordeiro, pegar o sangue e aspergir nos umbrais da porta. Lembram? A bênção jamais precederá a honra, a obediência. Se eles não houvessem obedecido, o anjo da morte passaria na casa de quem não obedeceu também. Êxodo 12, 13 está escrito assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor.
Aí o versículo 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Eles já tinham passado por essa experiência. Eles obedeceram, e quando o dia amanheceu, eles ouviram os brados de grito, de luto, de choro, de pranto no meio do Egito, e eles foram constatar e viram que de fato os primogênitos, que inclusive o de Faraó, havia morrido, e os deles nem sequer um animal morreu. Então, depois das 9 pragas, mais essa, eles poderiam dizer assim: só o Senhor é Deus. Sim ou não, irmãos? Depois de ver tanto operar de Deus dessa forma notória às vistas, mas eles também já haviam experimentado do Senhor, lá no meio do deserto, a orientação do caminho. Eles estavam experimentando dia e noite a nuvem e a coluna de fogo, os orientando, dizendo a hora de parar, a hora de levantar e andar, e o caminho a percorrer, o destino aí. Eles haviam passado sede também, né? Veja aí Êxodo 15, versos 23 a 27. Eles já haviam passado por um momento em que havia sentido sede. Havia falta de água também, porque a água que eles tinham ali à disposição deles eram águas amargas. Isso. Êxodo 15, do 23 ao 27. Deixa eu ler lá. Não, mas ali tem umas letras meio cortadas, eu vou por aqui mesmo. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhes um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha Deus repetindo o que nós vimos lá, né, no texto de Deuteronômio, e olha Deus comprovando: eu estou aqui, eu torno águas amargas. Eles já haviam passado por isso. E por todas essas coisas, tendo passado por todas essas coisas, eles ainda não haviam aprendido a confiar em Deus como seu provedor e libertador. E a gente pode até apontar os 10 dedos na direção deles e começar a julgá-los nesse exato momento e dizer: que povo incrédulo, que povo cético, que povo difícil, que povo complicado. Mas antes de fazer isso, dou uma orientação a vocês ou a todos nós. Olhemos para nós mesmos agora. Olhemos para nós mesmos. Se nós, de vez em quando, mesmo já tendo passado por várias experiências com Deus, aqui há irmãos que foram curados de forma sobrenatural. Aqui, acabamos de ver, uma família vir aqui à frente e entender que a casa foi Deus quem proveu. Aqui há irmãs em que Deus abriu a madre. Aqui há pessoas que já foram desenganadas e Deus operou. E tantos outros milagres que acontecem nas nossas vidas. De vez em quando, nós meio que esquecemos. E também murmuramos. E também nos queixamos. Mas existem lições neste texto que eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai nos ensinar e nos fazer prosperar na fé através dessas lições. E vamos à primeira dela. No versículo 1 do capítulo 17, está dizendo assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o quê? Segundo o quê? O mandamento de quem? Quem mandou? Nós já aprendemos aqui, lembra, eu preguei lá sobre a tempestade, os discípulos na tempestade. Quem tinha mandado eles pegar o barco e passar para o outro lado? Jesus. Nós falamos hoje pela manhã
que mesmo em Pátimos, e existe muitas vezes um Pátimos na vida de cada um de nós, Deus está presente e Deus não nos abandona. Nós mostramos isso. Mas é preciso entender, irmão, que mesmo João, estando obedecendo ao Senhor, estando fiel ao Senhor, houve uma ilha de Pátimos na vida de João, no caminho de João. Mesmo estando, irmãos, é a primeira lição que eu entendo nesse texto, que corrobora com uma lição que nós já aprendemos, eu já aprendi em outros textos, é que mesmo estando na direção dada por Deus, de vez em quando, faltará algo. Faltará algo, e pode ser até mesmo algo vital para as nossas vidas, como água. Porque sem água, nós não conseguimos viver aqui, imagine no deserto. Então pode faltar, irmãos, na nossa caminhada, de vez em quando, dinheiro para um sonho ou um projeto. Pode faltar este mesmo dinheiro até mesmo para necessidades básicas. Mas nesse caso, eu creio que é algo temporário nas necessidades básicas. E o Senhor, que é Jireh, proverá no momento certo, no dia certo, e não deixará que morramos pela falta do alimento ou pela falta da água. Deus proverá, cantamos aqui. Não foi isso mesmo? Pode faltar, irmãos, a saúde. E quem nunca teve doente aqui, que atire a primeira pedra. Pode faltar a saúde, e essa falta, ela é complicada. Porque ela pesa nas nossas vidas. Mas ele não é Jeová Rafá. Nós acabamos de ler aqui, e quando ele diz eu sou o Deus que te sara, ele está dizendo eu sou Jeová Rafá. Eu sou Rafá. Mas se ele sara, é preciso haver uma ferida. E aí em outro momento você vai ouvir a palavra dizendo ele mesmo feriu e ele mesmo sarou. Ele mesmo faz a ferida e ele mesmo sara. Então pode faltar saúde em um momento da nossa caminhada, pode faltar alegria. Sim. Às vezes Deus permite tristezas, momentos de angústias que sobrevêm à nossa vida. Deus permite, Deus está atento a todas as coisas. Propósitos, Ele tem vários. Às vezes é para consertar a nossa própria vida, às vezes nós estamos caminhando muito distantes. Deixamos de orar, deixamos de ler Bíblia, deixamos de congregar, deixamos de adorar o Senhor. E aí Deus permite que uma tristeza muito grande venha, aconteça. Como permitiu na parábola do filho pródigo, que citamos hoje pela manhã, permitiu que a tristeza chegasse, que a angústia chegasse, que a falta do alimento chegasse. Para quê? Para que o filho pudesse, ao olhar ao seu redor, os amigos não estavam mais, família não existia, ao olhar ao seu redor, ver bolotas de porcos e lembrar. Veja que ele chegou a um estágio de vida, a um momento de vida tão distante do pai, que ele nem lembrava mais da casa do pai. Quando estava nas farras, certamente não lembrava. Mas ali, na falta, na escassez, ele lembrou: na casa de meu pai tem alimento. Até o jornaleiro se alimenta. E eu estou aqui, desse jeito. Irmãos, acontece, Deus nos prova de diversas formas. Nós não podemos entender que Deus é obrigado a nos manter sempre felizes, sempre bem, sempre abonados com dinheiro. Não. Nós somos provados. Mas no meio da prova, Deus glorificará o seu nome através da providência. A sua providência glorificará o seu nome. Não como não cantamos aqui, Deus proverá quando azeite e a farinha falta, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá. Não cantamos? Crê ou não crê? Aleluia, né? E na hora da prova? É aleluia ou murmuração? Esperamos que seja
Aleluia. Glória. Mas vamos aqui para o versículo 3. Aprender uma outra lição. Do capítulo 17. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Irmãos, a sede, tendo falta de água, é natural. Você tem que ter sede quando não bebe água por muito tempo, ou quando a água está em falta. A sede virá em um momento ou outro. Ela é natural. Mas olha para onde eles olham quando vem a dificuldade. Olha para onde eles direcionam o coração, a mente. Quem não tirou a gente do Egito? Então eu aprendo aqui que a paixão pelo mundo aguça o desejo, trazendo assim dúvida e desesperança. As ligações que ainda mantemos com o mundo secular, ela aguça os nossos desejos. No momento de necessidade. Por isso que muitos, já conhecendo o Senhor, já tendo experiências com o Senhor, sendo libertos pelo Senhor, no momento de escassez, no momento de dificuldade, olha para um lado e para o outro e diz: de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar o plano de saúde do menino? Aí vai e faz uma falcatrua no trabalho. Por quê? Porque ele olhou lá para o Egito. Ele viu ou lembrou que alguém fez isso e se deu bem. Ele vai jogar no bicho. Quem sabe lá eu acerto. Ainda diz: Deus, me dá aqui o que bicho é. Dá um sonho. Tá? Não tem irmão que se sonhar com o cavalo vai jogar no bicho? Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, é Deus que proverá. O que é que o versículo 3 mostra? Murmuração. E uma murmuração diretamente relacionada ao Egito. Ei, quando você vem para Cristo, as coisas têm que estar todas colocadas em Cristo. É Ele quem cuida agora. É Ele quem manda. E se Ele manda e você obedece, Ele cuida. O que é que Jesus disse em Mateus 16, 24? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Irmãos, tem uma lição preciosa aqui. É preciso sair do Egito. É preciso sair do Egito. Dentro desse mesmo contexto, dentro dessa mesma situação, olha o que é que eles fazem. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes, a nós e a nossa família? No versículo 2, eles dizem assim, no versículo 2, então contendeu o povo contra Moisés e disse: dá-nos de beber. Olha, não foi uma forma natural que eles cobraram a Moisés, não. Porque a reação de Moisés mostra isso. Moisés olha ao Senhor e diz: espera aí, o que é que eu vou fazer? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Eles vão exigir, impor. Eu entendo aqui que as paixões pelas coisas da terra, do Egito, nos levam até atitudes rebeldes e desrespeitosas. Com Deus e com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Aí filho desrespeita pai, mãe. Aí funcionário desrespeita patrão. Ovelha desrespeita pastor. Povo desrespeita Moisés. Por causa dessas mesmas situações. Eles desafiaram Moisés. Dá-nos água para beber. E aí Moisés, entendido, diz assim: por que contendeis comigo? E por que tentais ao Senhor? O desrespeito ali não era só contra Moisés. Não. Não foi uma forma normal de pedir. Às vezes nós reagimos mal nas nossas carências, nas nossas necessidades, irmãos.
Nós temos reações que não são santas, que não são advindas das Escrituras ou dos ensinos das Escrituras. São das memórias que ainda estão impregnadas na nossa mente, no nosso subconsciente. Das coisas que nós assistimos em filmes, em séries, que você pensa que não contamina, mas ficam lá registradas. As janelas killer, essas, elas vão se abrindo lá, subconsciente, trazendo memórias. E você, muito rapidamente, que isso é rápido. Quando você abre o olho, você já caiu no laço. Você já tomou uma atitude que depois o Espírito Santo, que te ama, brada dentro de você e você fica triste com você mesmo. Puxa, eu não deveria ter dito aquilo. Oh meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Meu Deus, como eu estou angustiado, porque essa desobediência traz angústia, traz desespero, traz desesperança. Essa foi a atitude do povo, que já havia experimentado tantos milagres, tantas bênçãos. Mas é assim, irmãos. Junto com o problema ou a dificuldade, Deus sempre traz o escape. Sempre traz o escape. Então, veja bem, qual que é a resposta de Deus para Moisés? Versículo 5. Então, disse, versículo 4, Moisés clama ao Senhor, versículo 5, Deus dá a resposta. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo. Passa diante do povo. É verdade que Deus permite coisas difíceis na nossa vida, irmãos. Deus permite provações. Provações essas que às vezes aos nossos olhos, elas são gigantes, impossíveis de serem superadas. Mas mesmo dentro dessas tribulações, o povo estava sem água. Água é vital. Mas mesmo dentro dessa falta de água, eles já tinham passado por uma experiência de falta de água potável para beber, e o Senhor deu. Eles já haviam passado pela experiência do maná, das codornizes. Nós já passamos por muitas experiências. Deus não precisa provar para nós que Ele é Deus, irmãos. Não precisa. Seria vergonhoso isso. As dificuldades, por maiores que elas sejam, ou que aparentem ser, elas não podem nos parar, nos paralisar. Moisés brada e disse: o que é que eu vou fazer? Eles vão acabar me apresentando. Deus diz: passa adiante. Se movimenta, Moisés. Sai desse lugar aí. Sai. A ordem do Senhor é: vai. 1 de Coríntios 10, 13, texto que acabei de citar: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. A mesma ordem que Deus deu para Moisés, que eu disse de manhã, Deus não muda. Quando falou com João, Deus não muda. Deus falou com Moisés: passa adiante. Quando Deus falou com Jesus, falou com João: não temas. Ele fala conosco: não temas. Quando Deus diz a Moisés: passa adiante no meio dessa tribulação, Deus também diz a você: levante e passe adiante. Você não pode ficar parado. Você não pode ser paralisado. Você não pode ficar no lugar do desespero, no lugar do pavor, no lugar do medo. Você não pode se ater ali. Não pode. Também não pode olhar para trás. Não pode. Deus não disse a Moisés: vai, volta aí uns quilômetros. Deus sabe o caminho por onde está levando o povo. Deus não disse a Moisés: realmente, Moisés, me equivoquei, aqui não tem água não, volta aí que vai por outro caminho. Deus sabe pelo caminho que está te guiando. Deus conhece o caminho. E por isso está te guiando por esse caminho, porque é um caminho de bênção, é um caminho de vitória. Deus nunca perdeu uma batalha, irmão, e nunca vai perder. E nós precisamos crer, viver por fé e não por vista. A coisa está difícil, está complicada, o mundo está se desmoronando, tudo já acabou, parece que você perdeu a batalha. Se você, ainda que você tenha perdido a batalha, Deus pode te fazer vencedor da guerra. Então, irmãos, não podemos parar. Temos que seguir adiante. Também não podemos ficar olhando para o Egito.
Afinal de contas, Deus está conosco. Veja o versículo 6, o que é que ele diz a Moisés? Eis que estarei ali, diante de ti. Deus estará ali. Deus está dizendo em outras palavras: Moisés, lá no Mar Vermelho, você não me clamou? Não clamou a mim? Eu não disse a você, diga o povo para marchar? O mar não se abriu? Eu estava ali. Você não clamou nas águas lá de Mara? Eu estava ali. Eu estava ali, Moisés. Passe adiante. Eu vou estar ali. Onde eu estou mandando você, eu vou estar. Deus está com você nessa angústia, irmão. Deus está com você nesse problema. Antes ela conversa conosco diariamente, diz: eu não aguento mais ficar aqui dentro desse hospital, mas eu creio que Deus está ali com ela. Deus está. Eu que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Deus mandou Moisés ir. E tem uma coisa interessante, viu? Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Só que quando Deus dá a ordem para passar diante do povo, ele dá duas ordens, acrescenta duas ordens mais a Moisés. Você vai, mas vai levar os anciãos, alguns deles são testemunhas, e vai tomar na tua mão a tua vara com que feristes o rio. O que é a vara, o cajado? O que é o cajado na vida de um guia, de um pastor? Para que é que ele serve? No deserto, principalmente. Serve para se defender dos ataques de animais ferozes. Serve como guia, para ir ali para não estar caindo em abismo ou tropeçando à noite. Serve para proteger e cuidar das ovelhas. Serve para guiar as próprias ovelhas. Qual é a vara para nós hoje, que nós não podemos esquecer quando levantarmos e passarmos adiante? Olha ela aqui, ó. A vara de Deus. A sua vara. Ela te protege, ela te guia, ela te orienta, ela te mostra o caminho. Para que é que Deus vai mandar Moisés levar a vara? Deus havia condicionado naquela vara poder. Poder, lembra? Ele jogou, virou a cobra. Os magos fizeram o mesmo, mas a cobra que Deus fez surgir da vara, fez o que com as cobras dos magos? Engoliu elas. O inimigo pode ter até certo poder e preparar coisas tremendas e terríveis contra as nossas vidas, mas a cobra que Deus faz existir da vara engole todos esses problemas. Todas essas artimanhas. Vai, Moisés, leva a vara. Eu estarei ali. Ali aonde? Sobre a rocha. Eu vou estar sobre a rocha, Moisés, e você vai ferir a rocha. E da rocha vai sair água. Vai jorrar água e todos eles vão beber. Presta atenção, tem coisas espirituais aí. Tremendas. Quem que é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Cristo. 1 Coríntios 10:4 diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E esse texto, se você for lá olhar no versículo 9, vai estar se referindo a eles lá. Todos foram batizados em Moisés, todos foram batizados nas águas, e Deus está se referindo a esse texto. Cristo é a rocha. O salmista diz: ele é a rocha da minha salvação. A quem temerei? Aleluia. E Deus diz a Moisés: eu estarei ali sobre a rocha, Moisés. Leva o povo para diante da rocha, para de frente à rocha. A igreja precisa estar diante da rocha que é Cristo. Porque Deus está em Cristo fazendo todas as coisas, provendo todas as coisas para a nossa vida. Ele é o provedor, a rocha provê. Dele, Jesus, correm rios de águas vivas.
Ele disse à mulher samaritana lá em João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque (26 e 27). Nós já estamos encerrando. Jesus falando a todos e também aos seus discípulos diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, a bênção jamais precederá. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Me permita fazer como é que chama? Acréscimo do autor. Tem uma outra palavra que diz, um grifo do autor, um grifo meu. Não estou acrescentando o texto da Bíblia, não estou fazendo isso. A palavra diz assim, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Correram os rios, sopraram o vento, faltou água, faltou dinheiro, faltou alegria, faltou paz, tenha faltado o que tiver faltado. Você construiu sobre a rocha? Você construiu sobre a rocha? A casa não cai. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e vieram os problemas, e veio aí o tempo da escassez, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Final do versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo, eles dizem assim, eles, o povo, rebeldes, murmuradores, eles fazem a seguinte pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Vem cá, no momento da angústia, na sua vida, você tem duvidado de Deus? Você tem permitido vir à sua mente o seguinte questionamento: Deus existe mesmo? Deus está comigo mesmo? Será que é verdade mesmo o que está escrito na Bíblia? Porque se isso está acontecendo, perceba que não é uma coisa do outro mundo, não, que está acontecendo com você. Aconteceu com um povo que fora escolhido e separado. Também não descanse nessa verdade, não. Aconteceu com eles, é verdade. Mas desses aqui, que murmuraram, que reclamaram, nenhum deles chegou em Canaã e entrou. Então entenda que é até normal que aconteça, mas não é bom para a sua vida. Lute contra. Jejue. Se debruce mais sobre as Escrituras. Separe um tempo maior para o Senhor. Entenda que se você se embriagar das Escrituras, se você buscar se encher de Deus, do Espírito Santo, isso influenciará seus pensamentos. Quanto mais você tiver de Deus na mente, das Escrituras na mente, mais a sua mente será influenciada por isso. Agora, a guerra, irmãos, é muito feroz. Sabe por quê? Porque digamos que você tem aí 20 minutos de devocional por dia. Todos os dias de manhã cedo, você separa 20 minutos para ler a Bíblia, mais uns 5 minutos para orar.
e parta para a sua jornada diária de trabalho. Você vai ouvir horas outras pessoas falando. Você vai ver centenas, talvez milhares de imagens passando até chegar à noite. Quando chega à noite você vai, como é que diz? Maratonar, né? Aí vai assistir série, vai ouvir, vai ver cenas por horas e horas e horas. Vai alimentar a sua mente com outras coisas durante 3, 4 horas por dia. E o negócio é feio. Porque se admitimos que a palavra pode influenciar a nossa mente, precisamos entender e admitir que outras coisas também. Hein, Oswaldo, se alimentar do pitbull? São 2 cachorros grandes aí, né? Quem você alimentar mais, vai matar o outro. Não é assim?